Oi para quem chegou aí.
3 pessoas que tá aí na live. Tudo bom com vocês?
Oi, Sofia. Tudo bom? Bom dia. Como é que você tá? Ô, mulher. Eu tava aqui sem fazer nada. Aí eu resolvi fazer um desenho. Eu já tinha feito esses rascunhos ontem, né? Pelo tablet. E aí eu. Vou passar hoje lá pro sketchbook e vou fazer uma livezinha para o pessoal. Ai, que delícia. Muito bom. Desenhe junto comigo. O que é que você tá desenhando? Me conte aí. E eu pensei que nem ia ser um horário bom. Mas eu olhei até que tem alguns usuários esse horário, então eu resolvi aparecer. Pra ver se aparecia alguém também. Ontem eu tava assim também, tipo, pensando que não queria desenhar. Eu não tava afim de pintar retrato, nem desenhar retrato, então fiquei pensando, e aí eu vi essa página aqui do meu sketchbook que eu já tinha começado a ser, tipo assim, vou fazer todas essas duas folhas só roupinhas assim, sabe? Aí eu disse, já sei o que é que eu vou fazer. É uma coisinha mais simples e não tem nada de ficar olhando o tempo todo referência, não sei o que lá, aquela coisa toda de que um retrato exige, né? Quero uma coisinha mais de boa pra pintar e desenhar. Aí comecei a desenhar umas roupinhas.
Inclusive eu gosto muito e é bom pra treinar quando vai fazer referências, retratos, né? Que tipo tem a roupa tal pra fazer as dobrinhas, as sombras da roupa e tal. Tem que estudar de tudo um pouquinho. Não, mulher, mas peraí, calma. Não é que é simples assim. Tipo assim, é porque o retrato, eu tô comparando com o retrato, né? Tipo, pintar pessoas assim. Tem toda aquela coisa de realmente ficar harmônico, fazer a luz e sombra certinho pra ficar, né? Parecido com a referência, aquela coisa toda que um retrato exige, entendeu? Aqui a gente só trabalha, tipo, o básico, são meio que formas, sabe? Tipo, as roupas, quando eu vou pintar, para fazer a luz e sombra, se você perceber bem, é só, tipo, formas. Essas formas aqui que eu faço já no rascunho, né, agora, elas me ajudam para quando eu for fazer a pintura. Por isso que eu tô dizendo que é uma coisa mais simples. Em relação ao retrato, eu acho mais simples. Porque mesmo quando eu terminar, vai ficar parecendo uma roupa, mesmo sem, eu fazer tantos detalhes e não sei o que, entendeu? Tipo, o retrato, se não fizer bem a pele, luz e sombra, da referência e tal, não fica parecido, né? Fica estranho, tá? É só comparando com o retrato, no caso. Inclusive, depois que eu comecei a pintar roupa, assim, eu fiz alguns testes pelo tablet mesmo, né? Pra não gastar material. E aí eu fui aprendendo a fazer, tipo, essas formas, assim. Não precisa ficar esfumando, nem, sabe, fazendo um degradê, não sei o que, aquela coisa toda. Tipo, é só o básico mesmo. Aí como eu fiz no tablet e deu certo, aí eu disse, vou tentar reproduzir também no papel pra ver, né? E dá super certo. É só você fazer essas formazinhas que são as suas guias, né, pra a sombra e tal. E aí é só pintar, é só ser feliz.
Então, Sofia, isso é uma pergunta bem difícil pra mim, porque eu acho que eu ainda tô num processo de estilo. Porém, todavia, entretanto, sempre quando me perguntam isso, tipo assim, muitos falam que realmente já vê um estilo de desenho, de pintura, enfim. Porém, eu ainda não consegui ver esse estilo. Eu realmente, de coração, não sei exatamente qual o meu estilo. Enfim, eu só pinto, sabe? Mas muitas pessoas dizem que eu tenho um estilo de pintura, de desenho, enfim. Mas eu ainda não consegui encontrar, sabe? Esse padrão, assim, pra realmente ver e tal, que é um estilo. Enfim, é uma pergunta bem difícil pra mim. Mas eu só vou na minha intuição, sabe? E aí eu vou sempre testando coisas novas, coisas que eu tenho mais dificuldade, eu sempre vou estudando, sempre estou olhando referências de outros artistas, acompanhando outros artistas também para tentar melhorar no meu, enfim. É mais na intuição e, sabe, testando as coisas, assim. É uma perguntinha bem difícil. Oi para todo mundo que tá chegando, tem 5 pessoinhas na live. Muito obrigada, bom dia, boa quinta-feira para vocês. Vamos conversar no chat, mandem mensagens para a gente papear. Eu ainda vou colocar, eu acho que cabe mais 3, eu acho. Aqui também cabe mais uma, bem pequenininha aqui embaixo. Acho que cabe ou 2 ou 3, tipo, 2 curtinhas aqui e uma maior aqui, eu acho. Igual essa aqui que eu fiz. Ficou legal te mostrar mais de perto pra vocês. Esse rascunho aqui eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer, né? Eu faço no tablet primeiro. Pego a referência, na verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Ó. Aqui tá... Essas são as referências que eu peguei no Pinterest das 3 meninas. E aí eu faço o rascunho aqui pelo tablet mesmo. Esse mesmo rascunho que tá no papel, eu faço aqui no tablet. O aplicativo que eu utilizo é esse aqui, ó, Infinity Painter. É o que eu faço os rascunhos. Deixa eu abrir aqui. Esse é o programinha. Inclusive ontem eu tava fazendo um estudo pra eu fazer essa pintura aqui a óleo. É um estudo de uma artista, eu não sei o nome dessa artista, mas aí eu vi essa referência no Pinterest e aí eu quis tentar reproduzir pra ver mais ou menos as cores que ela utiliza e como ela utiliza. Então achei bem legal, aí eu reproduzi aqui só pra estudo mesmo, os fins são só estudo. E aí eu tava fazendo aqui, e aí eu peguei um pincel que ele é como se fosse tinta a óleo. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui, Old All. E aí ele... Eita, tá enorme. E aí ele reproduz como se fosse uma tinta a óleo. Achei bem legal. E aí eu tava fazendo ontem. Depois eu vou finalizar, porque é um estudo bem legal que eu queria fazer uma pintura a óleo. Eu tô com muita vontade, já tem muito tempo que eu fiz. Então, tem esse rascunho aí. Geralmente quando eu acho que alguma coisa tá tipo difícil, eu testo primeiro no tablet. E aí eu vou fazendo algumas misturas.
E aí depois é que eu passo pro papel. Mas quando eu realmente, assim, tenho dúvida de alguma coisa em relação à pintura, desenho, primeiro eu faço no tablet e depois eu passo pra... E aí depois eu faço no papel mesmo, pra não ocorrer algum riscozinho e eu perder o material. O material é caro, né? Eu acho que eu não vou fazer a pintura hoje dessas roupinhas. Ou eu faço pelo menos uma. Eu tenho mais meia hora aqui. Vocês que acham? Deixem aí no chat se vocês querem que eu faça a pintura de alguma roupinha dessas hoje. Mandei mensagem assim aí no chat. Porque se vocês quiserem eu faço pelo menos uma. E aí depois eu vou fazendo. E aí nas outras lives eu vou fazendo as outras. Acho que se eu fizer eu faço essa aqui que é mais simples. A saia preta, a blusinha branca. Então acho que em 30 minutos dá pra fazer. Olha, Karine, você nem tá comentando no chat. Nossa, estou decepcionada com você. Ah tá, tu chegou agora. Pensei que tu já tava aí e não tava conversando. Hoje a live foi cedinho da manhã. Você adorou esse horário? Cheguei agora na hora da pergunta. Arrasou, mulher. Você é 10. Deixa eu pegar agora um potinho com água. O YouTube, eu odeio o YouTube, porque ele não avisa as pessoas. Que ódio. Tô melhor, Karine. Tô melhor, graças a Deus. E como é que você tá? Conta as fofocas aí. Hoje é dia de fofocar. Deixa eu botar assim, que fica melhor pra vocês verem. Maropicha.
Ixi, mulher. Aí deve ser ruim, viu? Melhores pra você. Ah, o rascunho foi normal, mulher. Tipo, do jeito que eu já faço. O rascunho foi normal. Eita, tá. Volta, volta, volta. Mas assista porque ajuda. Vamos lá fazer a primeira referenciazinha da menininha de saia preta. É porque eu tava com o volume alto aqui do tablet. Mas já baixei. Já está resolvido. Vamos começar pela brusinha. A brusinha da menina. Vou começar com o cinzazinho, que é o que? O que? A sombra. Da blusinha o que? O que? Branca. Muito bem. Vamos lá. Mexe, mexe, mexe. Tá igual a Pablo. Como assim, mulher? Não entendi. Eu não sabia, não. Tô sabendo agora, Karen. É o quê? Ah, entendi. Ah, tá. Nossa, pela manhã eu sou lenta. Ai, Brasil! A Pablo arrasa. Acho que o galo deve estar dormindo. Ele canta meio-dia e
às 15 horas. Já tá certo. O Galo só nas lives nos embalos das tardes. Pintar é tão bom, meu Deus do céu. Um negocinho bom, viu? Ave Maria. Quem concorda, respira. Hoje eu queria pintar assim, bem de boa, entendeu? Sem pressão nenhuma. Só na vibe da musiquinha ali, ó, não sei o que lá. Uma brusinha pequenininha. Lá, 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 lá. O preto chega a dar um destaque, ó. Que negócio chique. Chega a dar um destaque aqui. É bom mesmo. Volte mesmo olhar, pintar. Não demore não. Entre um tempinho e outro aí do seu dia, você tira meia horinha pra pintar. Hoje eu tava afim de pintar uma coisa bem de boa, assim, sabe? Eu queria pintar retrato, nada assim, que exigisse muito das minhas habilidades. Hoje eu queria só pintar por pintar, sabe? Aí eu lembrei dessa paginazinha aqui do sketchbook que eu tô montando só com roupinhas assim, né? Então, eu disse, depois eu vou pintar isso mesmo. Porque não tem aquela coisa de ficar igual. Mesmo quando você terminar de pintar, ela vai estar aparecendo com a referência. Então, hoje eu tô bem good vibes. E é interessante trazer esse tipo de conteúdo também, assim, né? Relacionado a roupas, assim, pintura de roupa, porque quase não tem também. E é uma coisa que o pessoal me pergunta muito lá no Instagram, tipo, como eu faço as roupas pra ficar bem parecida, assim. Eu só vou seguir no baile. Não faço nada de diferente não, assim, que ninguém consiga reproduzir. Na verdade, eu
faço o básico do básico. E eu acho que eu vou começar a fazer live pela manhã. Pra mim é melhor. 1000 vezes melhor, inclusive. Pra mim é o melhor horário, é pela manhã. Pra fazer live. Assim eu faço todos os dias e todo mundo assiste. Quem não conseguir assistir pela manhã, assiste na tarde, enfim. É o melhor horário. Pra mim é pela manhã. Porque eu deixo meu filho na escola. Então, tipo, eu tenho amanhã um pedacinho da manhã livre, né? Então, nessa 1h30 aí, 2 horas eu posso fazer a live de boa. Sem precisar deixar ele com a minha mãe, nem nada do tipo. Então, pra mim, o horário da manhã é show. A não ser quando eu vou resolver alguma coisa, né, tal. Mas é muito bom pela manhã, pra mim é ótimo. É porque, assim, eu fiquei com receio de fazer pela manhã, né, quando eu comecei a fazer na tarde, porque numa partezinha que tem nas estatísticas do YouTube Studio, tá dizendo que a maioria dos meus inscritos estão a partir da tarde, online. E aí eu fiquei com medo, né, de, tipo, fazer a live e não ter ninguém, assim. Aí se ninguém assistir também, não adianta de nada, né? Mas eu me enganei. Tem várias pessoinhas aí chegando, saindo. É bem mais tranquilo, Karine, bem mais. Pra mim é de boaça, de boa, de boa, de boa, mas... eu vou fazer o teste. Tipo assim, mesmo que algum dia que eu olhe lá tenha poucas pessoas, mas eu vou fazer o teste pra ver, tipo, se o pessoal à tarde, por exemplo, que já tá online, assiste, entendeu? Vou fazendo os testes pra ver.
Oi, Drica. Esse suporte é muito legal, tá? Se você estiver pensando em comprar, pode comprar aqui. Pelo menos pra mim, pro meu trabalho, foi super útil. Porque, ó, tipo, ele consegue ficar assim de cima, né? Tem também do outro modo que tava mais na lateral. Ele já vem com as luzes, então, tipo, não precisa ficar com outro suporte de luz, né? Enfim, ele é maravilhoso, eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. E, tipo, é bem... Ele é pesadinho um pouquinho, né? Pra não ficar virando. E aí, ele é bem estável. E ele também tem como que fala? Esqueci agora. Aquele controlezinho, né? Portátil, que aí você pode tirar foto de longe, acender e apagar a luz de longe, enfim. É bem legal. É branquinho, bem clean, assim, bem legal mesmo. Eu amei, gostei muito. Você sabe que eu gosto. Não, tipo, eu só colocar aqui no Godê uma quantidade que eu vou utilizar. E aí deixo elas nos potinhos mesmo. Deixa eu mostrar. Tipo, assim, né? E tem a da Pitel também, que é o potinho. Deixa eu mostrar. Essas são as duas pastas que eu tenho. E aí eu tiro só uma quantidade e deixo no Godê aqui. Mas eu não coloco tipo toda não, sabe? Eu tiro só um pouquinho, só a quantidade, porque senão dá mofo. Eu já perdi muita aquarela por causa disso, do mofo. Então eu evito, sabe? Colocar tipo toda não. Deus me livre. Eu só coloco um pouquinho mesmo que eu vou utilizar ali. Mas sem problema, ela seca, mas pra ativar é só colocar água igual a aquarela, então tá show de bola. Agora vamos pintar a Saitia. Bicha, é ruim, viu? Mas assim, sobre ela secar e ficar assim, ó, ela fica mesmo. Tipo, com esse aspecto assim. É normal porque ela tá seca aqui, né? Mas nunca tive problema não, assim, em relação a isso. Tipo, eu tenho essas aqui, graças a Deus, nenhuma mofou, mas ela, tipo assim, ela fica sequinha assim, mas não tem problema não. E aí, tipo, é como eu tô dizendo, eu sempre tô utilizando. Então acaba que não dá mofo, né? Tem dica pra guardar papel e não mofar. Mulher, sobre papel, eu não sei. Eu não sei te dizer se tem algum, tipo, sei lá, deixar guardado em algum local específico.
Os meus papéis são aqui na minha estante. Ela é uma estante aberta, não tem partezinhas assim fechadas nem nada. É uma estantezinha de madeira. Eu deixo eles tudo certinho, sabe? Aqui na estante. E eu nunca tive problema em perder papel, não. Eu já perdi um papel só de aquarela, né? Mas é porque na casa que eu tava, é, tava um pouquinho assim, sabe? Eu até me mudei de lá porque não tava tão legal. E aí eu acho que por ser a vizinha, tinha um monte de mato lá, enfim. Aí no tempo de inverno também a casa tava um pouco, né, sei lá, enfim, tudo estranho lá. E aí acabou que eu perdi um papelzinho daquelas folhinhas de teste, porque mofou. Tipo assim, né, ele não mofa bem, assim. Mas, tipo, quando você vai passar a tinta fica todo manchado, você não consegue pintar e ficar legal, né? Enfim, mas assim, eu não, de coração, não sei exatamente se tem local específico pra guardar, assim, pra não mofar, mas os meus ficam aqui na estante, graças a Deus. Nunca perdi nenhum, não, sabe? Mas eu acho que você deixando ele, tipo assim, não sei se é por causa disso, né? Tipo, deixar num lugar mais arejado, que não seja, tipo, né, abafado ali e tal, um monte de coisas assim. Eu acho que se você deixar ele, tipo, num estantezinho assim, eu acho que é melhor, né? Uma coisa mais arejada do que uma coisa mais abafada, né? Mas você chegou. Porque assim, eu já vi alguns vídeos no YouTube que o pessoal, quando tá utilizando essa guache, eles molham primeiro. Tipo, molha mesmo, aí depois de um tempo eles começam a misturar pra ela ir soltando e aí volta aquela consistência que vem mesmo no potinho. Tipo, aquela consistência meio cremosa, né? Eu já vi muitos artistas assim, tipo, é mais na gringa, né? Eles molham e aí depois de um tempinho que ela já tá mais, que ela vai absorvendo, né, a água e fica mais molinho. Aí eles vão misturando e aí pronto, ativa novamente. Tem muitas pessoas que tiram um tempo, na verdade, pra fazer isso com essa guache aí. Tipo, molha, aí depois que de um tempo, aí ela vai soltando, vai ficando molinha e aí o pessoal vai misturando, tipo, você pega um palitinho e vai mexendo. Depois você dá uma olhada nos vídeos do YouTube em relação a essa guache. Eu já vi alguns vídeos de umas artistas gringas que fazem isso. E aí ela ativa novamente, fica com a consistência que é tipo no potinho mesmo quando a pessoa compra. Mas você já fez isso, tipo, colocou água, esperou um pouquinho pra ela ficar mais molinha pra você começar a mexer ou não?
entendi. Mas depois você vê algum vídeo aí no YouTube sobre isso. Que essa guache ela é bem complicadinha, né? Mas você olha depois. E eu recomendo quando você for comprar de tubinho. É uma ótima escolha. Ou as da Pentel, que é o potinho. E aí você só tirar a quantidade que você quer, botar ali no gourdet e pronto. O que você for utilizando, você vai repondo. Mas é melhor do que assim, no... sem ser no potinho, né? Esqueci ela. Na Half Pen. É melhor elas nas bisnagas, na bisnaga mesmo. E sempre que puder, você... Isso serve também para as aquarelas. Sempre que puder, tira um tempinho para você molhar elas e colocar no sol para secar um pouquinho. Deixa o potinho um pouquinho aberto para pegar um vento. Que aí elas não morfam não. Não dá mofo não. E a roupa tá ganhando vida. Daqui a pouco ela sai correndo. Pinta e pinta. Me contem as fofocas aí da vida de vocês. Como é que tá indo? Oi, o carro do ovo já tá passando ali. Se fosse na aquarela, eu faria praticamente igual. Porque no caso da aquarela não é igual. Eu acho que eu faço essa blocagem, né? Na aquarela eu vou mais esfumando, deixando a aquarela se expandir, né? Mas tipo, nessa parte aqui eu iria pintar e aqui eu já vinha com uma cor mais clarinha ou essa mesma cor, só que com mais água, né? Eu faria assim. Na verdade, na aquarela eu gosto de fazer uma camada toda primeiro e aí eu vou clareando os lugares que eu quero deixar mais claro, que aí no caso seria esses aqui. E aí depois eu venho passando a cor mais escura já.
nos lugares que precisa. Depois você procura lá no meu Instagram, Karine. Tem um vídeo que eu fiz uma encomenda de 3 amigas. Aí eu tô fazendo a calça dela. O videozinho é mostrando o processo da calça. Acho que da blusa também, não sei. Mas aí dá pra entender bem isso que eu tô falando. Depois você procura lá. Oi, o galo! Isso, aquela pintura que eu fiz da menina deitada no chão. Tipo, eu faço naquele estilo. Eu passo uma tonalidade. No caso daquela, tipo assim, só tinha a parte escura das dobrinhas, né? Aí eu passei, você lembra que eu passei uma cor toda, né? O azul bem clarinho. Em alguns locais colocava mais azul e tal. E aí depois na outra camada eu só vinha escurecendo. É daquele jeito que eu faço na aquarela. Depois você vê, já é bem antigo. Você vai na abinha do Reels, que eu postei lá. E aí você vê. É bem legal, que foi num tamanho A3, é bem grandona, então é bem legal ver o processo. Mas é daquele jeito que eu faço. Na aquarela eu faço assim. Eu passo uma cor toda, já na guache eu faço diferente, eu vou blocando as cores. Cada técnica eu trabalho de um jeito. Até porque cada uma tem as suas particularidades, né? Na guache eu gosto de blocar as cores. Isso. Aquela porque era pequenininho, né? Não tinha tanta luz e sombra assim. Mas essa que eu tô falando lá do Instagram, ela tem muita luz e sombra. É bem legal de ver. Se você não achar, você manda um oi lá no Instagram que eu mando pra você. E o galo tá cantando. Canta, 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 canta. Não, vocês arrasaram muito, meu filho. 6 pessoas na live, meu Deus do céu. Obrigada, gente, por estarem aqui nessa quinta-feira, pela manhã. Vocês são demais. Eu fico imaginando, tipo, 6 pessoas aqui na minha frente agora. Meu Deus, que vergonha. Olha só a roupinha, que linda, que linda. Que amorzinho, que amorzinho. Deixa eu fazer aqui esse botãozinho.
Olha só que linda. Tcharam, deixa eu dar uma aumentadinha aqui pra vocês verem melhor. Olha só que coisa mais linda. Vou mostrar de perto pra vocês verem. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Ai, eu adorei. Ficou um charme. Bem menininha. Despojada, bem confortável. Essa roupa eu acho que tá muito confortável nessa menina que tava vestindo. Um luxo do luxo do luxo. Mas na verdade, essa bolsa aqui nós temos que dar uma clareada aqui. Peraí. Calma lá, calma lá. Tem umas partezinhas aqui, ó. São mais clarinhas. Tem alguns detalhes que eu só lembro depois pra fazer. Tem uma dobrinha aqui. Prontinho. E foi isso a live de hoje, pintando mais uma roupinha maravilhosa. Obrigada a todo mundo que apareceu. Obrigada ao chat aí. Ai, que sono. Ai. Agora fazer almoço. E é isso. Obrigada a todo mundo que apareceu. Amanhã pela manhã temos live novamente. E vai ser pintando essa daqui. Ou essa. Acho que é essa. Essa é... Acho que eu deixo pro sábado. Aí amanhã a gente pinta essa. Que é bem rapidinha também, igual essa aqui. Depois eu vou tentar encontrar a referência dessa daqui, que eu não sei onde tá. Se eu não conseguir achar, eu vou na intuição mesmo. Ai, que sono, desculpa. E é isso. Vamos completar a página, vamos sim, Karine. Vou encher essa páginazinha. Eu vou fazer, dá pra fazer outra aqui, ó, uma pequena. Eu acho que dá pra botar uma pequena aqui, outra pequena aqui e uma grande aqui. Tipo essa da saia. Vou encher essa páginazinha. Porque esse sketchbook assim são composições, né? Tipo, eu fiz composições. Então, olha, tipo essa. Então eu quero compor também essa partinha aqui. Só de roupinha. E é isso. Amanhã a gente faz a próxima live.
E é isso. Obrigada, carinho. Um beijo, um abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Mais uma livezinha, mais uma roupinha pintada. E é isso. Obrigada a todo mundo que tava aí. E não esqueçam de comentar quando terminar a live. Deixem um comentáriozinho do amor pra mim. O que vocês acharam. Deixem um like que ajuda muito. E é isso. Tchau, tchau. Beijo.